nosso convidado de hoje aqui no Tribuna Livre é o deputado do Partido dos Trabalhadores, do PT, o Amarildo Cruz, a quem já agradeço a presença. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, deputado, falando da pesquisa eleitoral para as eleições 2018, que coloca o ex-presidente Lula, não é, em todos os cenários pesquisados em primeiro lugar, mesmo com essas denúncias sofridas, mas lidera também o cenário de rejeição com 46%. Qual a avaliação que o senhor faz da pesquisa nesse momento em que o país passa por uma turbulência com todo tipo de denúncia, na maioria envolvendo políticos de vários partidos? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Carmen. Bom dia, Sérgio Cruz. Satisfação estar aqui com vocês nessa manhã. Marcos, eu acho que esse crescimento é natural. Primeiro, pela liderança política que é o presidente Lula. Independente de gostar ou não gostar, você tem que entender que é uma liderança política construída ao longo de muito tempo, com muita história, com muita participação ativa na política brasileira. Segundo, que fez um governo no qual terminou com 87% de aprovação. Terceiro, que se você analisar 2 anos atrás, por exemplo, a tendência de voto para o presidente Lula, para a eleição de 2018, era menor. Era menor em função de uma série de fatores, inclusive do fato de estar sendo todos os dias, nos últimos 3 anos, praticamente todos os dias, você tem 99% das manchetes no Brasil negativas ao ex-presidente, e também parecia há 2 anos atrás que era uma coisa, a corrupção era uma coisa instalada no Brasil e concentrada no Partido dos Trabalhadores, do qual ele é a maior referência. E hoje o cenário é outro, né? O próprio eleitorado, de uma maneira geral, percebeu que muita coisa, na verdade, não se falava, não aparecia. Hoje apareceu o problema em todos os partidos, né? Todas as deficiências, aqueles que se colocavam como paladinos da moralidade, apareceram com provas que não existem contra o ex-presidente, com gravações, com documentos, com conta no exterior, com uma série de coisas. Então, acho que esses fatores todos influenciam nisso e explicam. E acredito também que o eleitor ele faz a seguinte análise: nós temos uma sociedade cheia de problemas, isso se reflete na política, se reflete em todos os partidos, e entre os prós e contras eu preciso de alguém que governe para a maioria. Eu acho que essa é a sensação, e isso o presidente Lula acho que mostrou em números. Se você pegar os indicadores econômicos e sociais da era Lula, você vê que na política recente do Brasil foi o melhor período, de uma maneira geral, para o povo de uma maneira geral, onde se ascendeu economicamente, se criou uma série de oportunidades, enfim. Então eu acho que esses fatores explicam na verdade não é nem crescimento, é a consolidação da liderança do ex-presidente como candidato favorito às eleições de 2018. Bem, então, agora a gente vem para o Mato Grosso do Sul. Não, só posso fazer uma pergunta, desculpa. Fazer uma pergunta, deputado Amarildo Cruz. A gente percebe assim que é incontestável a evolução do Brasil, o crescimento do Brasil na época do presidente Lula. Crescemos, tivemos sim pessoas retiradas da faixa de pobreza extrema e tudo mais. Só que na época já muitos economistas, muitos especialistas da área da economia, da qual eu não faço parte, já indicavam que o Brasil passava por um crescimento não é camuflado, mas uma coisa que não estava pautada na realidade, com dados, com o dólar controlado de uma maneira artificial, muito obrigada, artificial, enfim. E aí veio a presidente Dilma e tentou manter esse cenário, só que era um efeito, uma consequência que se teria justamente daquele período em que a economia estava controlada artificialmente. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente não pode negar é que os homens fortes do presidente Lula, como Antônio Palocci, como exemplo, José Dirceu, Delúbio Soares, os homens que faziam, os homens e mulheres, enfim, mas que faziam todo o grande staff que cercava o presidente Lula, todos estou falando do presidente Lula, tá? Estão envolvidos seriamente em denúncias comprovadas de corrupção e tudo mais.
Sim, fato, até agora nada de concreto diretamente ligado ao ex-presidente Lula. Mas a questão que fica é a seguinte: sim, todos os partidos políticos estão envolvidos, isso é incontestável, todos os partidos políticos estão envolvidos. Vemos aí Aécio Neves, que era a grande liderança de uma, entre aspas, direita, enfim, confirmando todas as suspeitas que se tinha. A minha pergunta, ou meu questionamento, minha reflexão é a seguinte: uma pessoa que está cercada de outras pessoas corruptas ou envolvidas em grandes esquemas de corrupção, estaria imune a tudo isso? Bom, Carmen, primeiro com relação à questão econômica que você aponta, eu via naquela época os economistas que têm um pensamento mais liberal e os economistas que têm um pensamento conservador. Logicamente que ambos têm os argumentos, isso é que nem advogado, para você explicar, mas o fato é um só, né? Você possa estar interpretando de uma maneira ou de outra, o fato é um só. Se você analisar os indicadores econômicos da era Lula, e se você vê, por exemplo, fatores que são substanciais, como, por exemplo, reservas cambiais. Você pega o que o Brasil tinha de reservas cambiais no início do governo e o que o Brasil, 8 anos após, tinha de reservas cambiais, você vê que o crescimento não era artificial, o crescimento era concreto, né? O Brasil, na verdade, economizou, saldou, inclusive, dívidas históricas, como quem que não se esquece do tanto tempo que nós passamos FMI, com a famigerada dívida com o FMI, que ninguém conseguia pagar, não conseguia se dar reajuste para servidor, não conseguia se reajustar salário mínimo concretamente por conta disso. Se você analisar fatores, por exemplo, como taxa de juros, que embora não tenha sido o ideal durante aquele período, e eu me lembro que durante os 2 governos do presidente Lula, o ex-presidente José de Alencar sempre criticava o próprio governo por conta disso, que ele falava que os juros eram extorsivos, e eram mesmo. Mas se você analisar no histórico de juros nos últimos 50 anos do Brasil, foi um período que o juros teve uma estabilidade maior. Se você analisar que no cenário mundial, lembra da marolinha que o Lula falou uma vez, e foi muito criticado por conta disso, da crise mundial. Porque a crise mundial se estabeleceu a partir do crash no setor imobiliário nos Estados Unidos em 2008, e naquele momento, quando o presidente falou em 2008, 2009 já a respeito disso, que se tinha uma projeção de que o Brasil dificilmente seria atingido em função da gestão econômica que era feita no Brasil. Os fundamentos da economia estavam sendo levados a sério como nunca foram no Brasil. Isso que deu possibilidade, inclusive, de o Brasil, por exemplo, durante o período Lula, foram mais de 70% que o salário mínimo teve de crescimento acima da inflação. Ou seja, foi dado a cada ano um reajuste no salário mínimo, uma política de distribuição de renda, uma política em que se você potencializava o consumidor, né, tendo nele uma solução e não um problema. Eu me lembro de uma frase do ex-presidente que dizia o seguinte: tem que avisar para os grandes empresários, principalmente do setor de montadoras de veículos, que os veículos deles, que eles tanto produzem e tanto vendem, precisa de ter gente com dinheiro para comprar. Senão não tem como você fazer a economia girar. Então, em cima desse princípio, eu acredito que se fortaleceu muito a economia do Brasil. A taxa de câmbio, você não trabalha com uma moeda oficial do seu país, né? O dólar é uma referência que a maioria dos países no mundo trabalham com ele. Você controlar ele dentro do seu país, você controla até um certo ponto. Por quê? Porque você precisa ter lastro na economia. Se você não tiver garantia, se você não tiver um país que tenha um PIB, um crescimento, uma garantia para esse dólar, não adianta. Esse valor artificial, se ele for realmente artificial, ele acaba sendo desvendado em pouco tempo. Não foi o que aconteceu na época. Então, não era um valor artificial. Na verdade, o Brasil começou a acenar, junto com os BRICS, os países em desenvolvimento como a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, inclusive na criação de um banco alternativo que visava a criação de uma moeda alternativa que ia se opor ao dólar, né? E aí entra uma questão de relações internacionais, conflitos de interesse com as grandes nações no mundo. Esse é o cenário que o Brasil estava ocupando
já no final do governo do ex-presidente Lula, como protagonista, né, dentro de um grupo de países que no mundo começavam a ditar a regra, né, principalmente na economia, que é o ponto mais forte. Enfim, acho que, Carmen, com todas as críticas, essa questão, por exemplo, da corrupção, eu concordo, eu acho difícil você estar num meio e que você, logicamente, tem problema aqui, tem problema ali, mas eu aponto duas questões que eu acho importantes. Primeiro, nós precisamos, e aí não é porque nós estamos falando do ex-presidente Lula, seja de quem for, do Aécio Neves, do Eduardo Cunha, nós temos um princípio no direito objetivo brasileiro que ele é sagrado, né? É a presunção da inocência. Ou seja, até prova em contrário, todo mundo é inocente. Isso é consagrado na Constituição e nas leis brasileiras. A delação premiada, que é um instituto que foi introduzido recentemente no direito brasileiro, ela veio para poder ser um instrumento para ajudar a elucidação dos delitos. Mas não em nenhum momento a lei que introduziu a delação premiada, ela está dizendo que através da delação é feita e acabou e pronto, não precisa mais de prova. Pelo contrário, continua se precisando de prova como se precisou a vida inteira. Então aí é uma questão da justiça, essa observação única que eu faço. Olha, se teve problema, tem que prender, tem que pagar suas contas com a justiça, está correto, não tem nenhuma dúvida com relação a isso, eu sou totalmente favorável a isso. Agora, seja com o Lula, seja com o cidadão que roubou uma galinha, seja com quem quer que seja com o Aécio, seja com o Eduardo Cunha, tem que ter a prova, porque senão nós estamos banalizando o direito brasileiro. E o cidadão que faz uma delação, normalmente ele está acuado. Ele está acuado e para ele ter o benefício de redução de pena, ele fala qualquer coisa. Nós sabemos que a coisa na prática funciona dessa maneira. Mas a delação ela tem que ser confirmada, né? Sim, mas eu acredito que ela tem que ser confirmada. Lógico. E para ela ser levada em consideração na sentença do juiz, tem que ter prova junto com ela. Né? Então, o que está acontecendo na prática é que nós estamos vendo que tem alguns juízes que usam da delação e fazem dela convicção, né? Quer dizer, eu estou prendendo porque não tenho prova, mas eu tenho convicção. Isso é jogar no lixo o sistema jurídico brasileiro, infelizmente. E isso, por que está acontecendo tudo isso no Brasil? Porque isso num primeiro momento, quando é com o Zé, eu não vou fazer de conta que, vou fazer cara de paisagem, fazer de conta que não tem problema nenhum. Aí quando é comigo, não, mas comigo não pode. Bom, pode com os outros, mas não pode com você? Como que é esse negócio? Esse é o problema. A hipocrisia que reina na nossa sociedade traz consequência para todo mundo. Então, o que nós temos todos, na minha opinião, independente de posição política, partidária, cor, time de futebol, é zelar pelo que nós temos de sagrado. Ou nós temos uma Constituição que ela deve reger o nosso ordenamento, como funciona a nossa sociedade, ou então nós estamos brincando de ser uma sociedade, de ser um país sério. Né? Tudo aquilo que nós conseguimos avançar, nós estamos regredindo em função de não ter uma postura séria. Então nós temos que cobrar das autoridades, seja ela quem for, né? E principalmente do judiciário, porque, Carmen, quando nós discutimos o executivo, o legislativo, que tem problema histórico, né? Nós falamos sempre da falta de consciência de votar, de uma série de coisas, mas nós esquecemos um pouco o papel do judiciário. O judiciário é o guardião das leis, porque quando tem um conflito na sociedade, a gente recorre para quem? A gente recorre para o judiciário. Agora, se o judiciário não funcionar, e aí nós estamos tendo provas concretas hoje de problemas seríssimos dentro do judiciário, essa que é a verdade, em todas as esferas, seja na primeira, na segunda ou na última instância, como é o Supremo hoje, que nós estamos vendo as coisas que acontecem, aí nós somos uma sociedade à beira da falência. Cabe a nós termos consciência, nos organizarmos para cobrar, e cobrar o certo, e não cobrar aquilo que nos agrada. Deputado Amarildo Cruz, vamos falar do Mato Grosso do Sul. A gente percebe que o nosso país, vários estados e municípios vêm enfrentando problemas financeiros. Né? Mato Grosso do Sul não está muito diferente dos outros estados, mesmo conseguindo ainda pagar o funcionalismo público em dia. Mas o senhor é a favor, defende aí o reajuste. Como reajustar o salário do servidor público num momento de crise como esse em todo o país? Marcos, eu defendo o reajuste do servidor público por uma questão de princípio. Eu também sou servidor público de carreira do Estado há muito tempo, mas eu defendo por uma questão de princípio. Eu defendo que o trabalhador não pode pagar a conta de uma má gestão, ou seja lá o que for, de uma crise econômica. Quem está de plantão, o governo de plantão, tem que tomar as providências para não deixar. Esse é o papel. É básico. E não tem uma coisa mais pernóstica para qualquer trabalhador que seja você ver o seu salário corroído, reduzido e não ser reposto no mínimo as perdas do salário.
É muito difícil, porque na verdade é você com menos poder de compra para atender sua família, seu filho, sua esposa, as necessidades básicas que tem uma família. Isso é muito ruim. E a falta de reajuste, eu tenho chamado, na verdade, não é nem a falta de reajuste, porque quando o governo chega na data base, que seria o período em que ele teria que conceder a reposição salarial, não é nem reajuste de salário, repor as perdas, a reposição salarial, e assim ele não faz, o que acontece? Ele está homologando as perdas. Porque chega naquele período, ele não está dando reajuste, então ele está dizendo o que para o servidor? Fala assim, olha, está homologado as suas perdas, eu não vou te dar o reajuste, então aquilo que você perdeu está homologado, nós estamos legalizando aquilo que você perdeu. Então, essa homologação de perdas, eu sou totalmente contrário, por conta dessas consequências todas que ela traz. Aí, a questão da crise, nós temos que analisar, eu sempre vejo, falo o seguinte, nós temos estados com problemas, não são todos, né? Tem um exagero quando se fala nisso, a gente precisa analisar certinho quais são os estados. Você tem o Rio de Janeiro, você tem o Rio Grande do Sul, você tem mais alguns, no máximo, meia dúzia de estados, mas você tem estados também que estão pagando em dia. Você tem estados também que estão dando, inclusive, reposição salarial. Durante esse período de crise também. Então, tudo é uma questão de gestão. Tudo é uma questão de gestão. Aqui, o governo atual tem algumas categorias que está chegando no 3º ano sem reposição salarial. 3º ano. Isso é muito ruim, porque eu tenho feito algumas críticas à atual gestão. Não tem nenhum problema contra o Reinaldo. O Reinaldo foi deputado junto comigo, não tenho a questão nenhuma. Torço para que o governo dê certo. Sou um deputado de oposição, mas sou um deputado com responsabilidade, com compromisso com o Estado. Mas sempre me dou o direito de não só criticar, mas, por exemplo, de às vezes apresentar sugestões que, no meu ponto de vista, seriam importantes para o Estado, mas não levado em consideração também, não tenho obrigação nenhuma. Eu sou deputado de oposição, mas eu vejo que isso traz consequências, principalmente do ponto de vista da gestão. O governo do Reinaldo, quando iniciou em 2015, ele mandou um pacote para a Assembleia Legislativa aumentando IPVA, aumentando ITCD e aumentando ICMS para alguns segmentos. Foi um pacote de taxação que ele conseguiu passar aqui no Estado, coisa que outros estados não fizeram. E argumentava que estava se preparando para um período de crise, argumentava que tinha que dar reposição salarial. Não fez, mesmo aumentando a carga tributária. Ele conseguiu passar na Assembleia Legislativa uma autorização para poder ter acesso a mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais dos depósitos judiciais em começo de 2016. Né? E, logicamente, com isso ele fez um caixa razoável. Né? Tem até 600 milhões de reais que era depósito judicial da CESP, que tem dívida com os municípios ali da costa leste do estado, que estavam depositados judicialmente, e o Estado lançou mão desses recursos. Isso é uma outra briga que nós temos com os municípios lá, porque esses recursos já estavam depositados na conta do judiciário, através dos depósitos judiciais. E agora, por último, o Estado fez uma renegociação de dívida com a União que nenhum outro governo conseguiu. Né? Benéfica, né? Alongando o prazo, uma série de coisas. E agora vai ter financiamento do BNDES também, dos recursos que o Estado precisa, que foi autorizado pelo Senado. Sem contar com uma reforma administrativa que foi aprovada também na Assembleia Legislativa e que na justificativa do projeto de reforma administrativa também era para poder ter uma folga no caixa, para poder dar reajuste para os servidores, entre outras coisas. Então, todas as medidas foram tomadas para se dar a reposição salarial do servidor e ela não aconteceu. Então, veja bem, o argumento que foi utilizado foi para aumentar imposto, foi para lançar a mão de recursos que estavam depositados judicialmente, para tomar uma série de outras providências com o fundamento de repor o salário do servidor, e isso na prática não aconteceu. Eu sou crítico a isso também, mas não é agora não. Eu tenho pontuado e falado disso desde o momento que esses fatos têm acontecido. Não estou falando agora por causa da questão da database de reposição do salário dos servidores. Bem, o senhor também pede aí, na Assembleia Legislativa, não é? Mudando um pouquinho de assunto, a criação exclusiva de cultura na Casa de Leis. Qual a importância disso para que a população... a Comissão de Cultura na Casa de Leis. Qual a importância disso no momento atual, deputado? Marcos, a função nossa é legislar, e você tem que estar atento a todas as demandas da sociedade. Com certeza. Eu tenho um compromisso com essa questão cultural. Acho que o Mato Grosso do Sul é um estado riquíssimo em cultura.
né, e carente de entendimento do quanto é necessário, principalmente o poder público, apoiar as atividades culturais, seja de música, literatura, artes, enfim. Né? E eu tenho recebido, conversado muito com o Fórum Estadual de Cultura, eles têm demandas, nós estamos aí há anos sem ter os recursos do FIC, que é o Fundo de Investimento da Cultura, criado lá atrás no governo do Zeca ainda, que colocou a cultura para funcionar no nosso estado, mas que infelizmente, não só no estado, como no município também não tem funcionado. Você vê o ano retrasado, aí quando o Bernal aprovou aquele 1% da lei municipal, aquilo lá também não entrou, ou até hoje, em funcionamento, e na prática você não tem recursos para a cultura. Então, atendendo uma solicitação do fórum, eu não tenho muito esse entendimento, mas fui convencido por eles que eu poderia apresentar o projeto para se criar uma comissão exclusiva que debatesse a questão cultural na Assembleia Legislativa. Como isso não traz nenhum tipo de prejuízo, eu entrei com um projeto nesse sentido. Mas qual que é a intenção? A intenção é que você tenha ali um grupo, uma comissão normalmente é de 5 deputados, você tem um grupo que discuta exclusivamente políticas que sejam eficazes no sentido de fortalecer a cultura no nosso estado. Deputado, falando um pouco de política partidária, o PT não foi muito bem na eleição passada, né? Aliás, foi muito mal na eleição passada aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E quais são as perspectivas para o PT, por exemplo, em 2018? O PT pretende mesmo lançar candidatura própria? Já tem uma definição sobre os rumos do PT em 2018? Não tem uma definição. Na semana passada, na quinta-feira, eu participei da posse do novo diretório, né, e o Zeca agora é o presidente da sigla aqui no estado. Tenho andado em alguns municípios no interior, participado de posses dos diretórios municipais também. Acho que a estratégia do PT, Sérgio, é se fortalecer, né? Para poder disputar as eleições, para poder defender um espaço que ao longo de muito tempo foi conquistado junto ao eleitorado brasileiro, e poder novamente se colocar como uma alternativa viável, uma alternativa de poder, mas uma alternativa de poder que tenha condição, em primeiro lugar, de fazer uma autoanálise sobre o seu papel, sobre tudo aquilo que foi imputado ao partido até hoje. Eu acho que tem condição, tem que fazer essa reflexão com a sua militância, tem que fazer essa reflexão com a sociedade de uma maneira geral. Eu acho que o partido não tem que se eximir disso, né? Não tem problemas, aliás, que tem problemas, e que a melhor maneira de você resolver um problema é você encarar ele, você colocar ele para baixo do tapete como se ele não existisse. Isso não é problema, não é forma de você resolver uma situação delicada como essa, que o partido acho que já foi até pior, né? Mas o partido ainda se encontra, embora na sexta-feira ou no sábado, se eu não me engano, a Folha de São Paulo também publicou uma pesquisa que mostra que o PT voltou a crescer no Brasil. Nós chegamos ao fundo do poço nós tínhamos, na época do governo do ex-presidente Lula, 29% do eleitorado brasileiro, 29%, quase um terço, se dizia eleitor assíduo do partido, quase um terço dos eleitores do Brasil. É uma força muito grande, né? Isso chegou a 9% há 2 anos atrás, de 29% caiu para 9%. Agora voltou a crescer, chegou a 18%. Né? Então nós estamos crescendo novamente, que eu acho que é em função... É um crescimento importante, né? Extremamente importante. Eu acho que é em função também de tudo que tem acontecido ultimamente. As pessoas percebem uma coisa que é natural. A história, a roda já foi inventada. Se você analisar a história política do Brasil e no mundo também, você vê isso. Tem partido que não tenha problemas. Onde tem o ser humano tem problemas. Às vezes nós temos problemas dentro de casa. É complexo. As coisas não é fácil. Eu acho que o que é importante nisso tudo, e eu continuo sendo defensor dessa ideia, o que me mantém no PT, por exemplo? O PT continua com o ideário com o qual eu mais me identifico. Agora, se as pessoas não colocaram, alguns colocaram em prática isso, outros não colocaram, outros se desviaram pelos caminhos, é o problema das pessoas, não é o problema do partido, não é o problema da organização. Isso é provado, porque isso acontece em todos os partidos. Às vezes, no auge da crise do PT aqui no estado, por exemplo, muitas pessoas às vezes me perguntaram: deputado, eu tenho uma simpatia pelo teu trabalho, respeito isso e aquilo, mas por que você não sai do PT? O PT está acabado, uma série de coisas. E eu sempre perguntava, em primeiro lugar, o seguinte: tá bom, mas eu vou para onde? Né? Que é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu vou para onde? Porque, na verdade, todo mundo tem problema.
problema. Agora, o PT, por conta da sua história, a forma como nasceu, o seu compromisso com a população, a defesa dos menos favorecidos, o seu compromisso com os trabalhadores, principalmente, eu acho que o PT, ao longo desses 30 e poucos anos, precisa fazer uma reflexão pública, né, uma autocrítica. Eu acho que tem que pontuar, eu acho que cada vez mais tem que dar satisfação para o povo brasileiro, dizer dos seus problemas, né, dizer das suas dificuldades e mostrar claramente, principalmente através de gestos, não só de palavras, de que é possível você superar as dificuldades, se reorganizar como uma grande sigla partidária que é, porque quer queira ou quer não, o PT, Sérgio, nos últimos anos se colocou e fez muito isso, colocou muito em prática a defesa dos interesses dos trabalhadores. Quando volta a crescer, me parece que é por conta de que as pessoas percebem que, embora tenham buscado um outro caminho, ainda vem no PT aquela sigla que tem condição de defendê-lo com uma fidelidade maior, ou seja, entendem que a sigla tem compromisso ainda com os mais humildes, com os trabalhadores do nosso país. Deputado Amarildo Cruz, é indiscutível que nos últimos tempos a figura do vice ganhou uma importância, ganhou protagonismo, né? No nosso país nós temos visto aí casos, estamos vendo nesse momento o vice, né, da chapa Dilma Temer, mas no Brasil Michel Temer sempre teve. Sérgio, mas é que tá, do João Goulart, depois o senhor acha que o eleitor Sarney, e hoje mais ainda. O senhor acha que o eleitor e os próprios partidos políticos mudaram ou estão preparados com essa maturidade para entender que uma chapa ela tem o seu candidato e o vice-candidato? Por exemplo, nos Estados Unidos acontecem debates entre os candidatos a vice-presidente, né? E eles são sabatinados, eles são questionados e tem a mesma importância praticamente do candidato principal, né? O senhor acha que amadurecemos com todos esses episódios? Eu acho que os acontecimentos levam um amadurecimento, né? Eu não sei quantificar esse amadurecimento, eu gostaria que fosse muito maior, mas você debater os fatos, as pessoas sendo questionadas e pensarem um pouco, elas param a pensar e falam assim, mas é assim que funciona o sistema, elas acabam evoluindo um pouco sua percepção com relação a essas questões. Mas eu acho que o sistema político eleitoral brasileiro está falido faz muito tempo. Precisa de uma reforma política urgente. Nós precisamos, a reforma mais emergencial no Brasil é a reforma política. Sabe por quê, Carmen? Nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma trabalhista, não essa que está aí, mas nós precisamos reformar, porque eu sou a favor de reforma, muitas vezes se reforma para melhorar. Previdência. Não sou a favor de reforma para piorar. Né? Mas de todas as reformas, a mãe das reformas é a reforma eleitoral. Por quê? Porque se você continuar elegendo num sistema falido, você vai continuar perpetuando os problemas que estão aí colocados. Você precisa aperfeiçoar o sistema. Essa questão do vice, por exemplo, todas as chapas que se apresentam para concorrer ao cargo majoritário se apresentam numa composição, numa liga de partidos. E numa liga de partidos, logicamente, que você vai contemplar ali, por exemplo, na condição de vice, muitas vezes um partido aliado, mas que não necessariamente defenda as mesmas coisas que você defende. Foi o que aconteceu na aliança PT-PMDB. Né? Pelo menos quem pensa política, às vezes as pessoas podem até no interesse político eleitoral, não, mas quem votou na Dilma votou no Temer. Mentira, né? Quem votou na Dilma não votou no Temer, quem votou na Dilma votou na Dilma. Né? Sabias? Coloca o Temer hoje como candidato a presidente da República, ele não vai ter aí os 3% daqueles que aprovam o governo dele. Na verdade é que, numa situação em que você tira o presidente e coloca o vice, logicamente que você muda todo o direcionamento de governo que estava dentro de uma única chapa. Por isso que esse modelo tem que ser repensado, porque ele não representa fielmente aquilo que o eleitor acha que ele representa. Né? Então, nós temos que mudar esse modelo. Então, aí tem discussão no Congresso a questão das alianças na proporcional, que eu acho que já deve ser abolida já nessa eleição. Tem uma questão que eu acho que é fundamental, que é a questão do financiamento de campanha, sabe? Eu acho que nós temos que sair dessa hipocrisia. Porque onde já se viu financiamento público, porque é o dinheiro público que vai financiar. Sai mais caro quando não é financiamento público, está aí provado.
né? Porque todos os partidos utilizaram Caixa 2, né? Além do volume, do valor de uma eleição, que é só ver o que tem no TRE, quanto custa uma eleição no Brasil, e custa mesmo, a democracia tem custo. É lógico, é assim no mundo inteiro. O sistema tem que ser financiado para você ter legitimidade de você constituir um governo central nos estados, nos municípios, que tenha aquilo que pode devolver a paz no Brasil, inclusive, na minha opinião. Que é o quê? É você ter legitimidade. Nós vamos voltar, Sérgio, a ter paz no nosso país, do ponto de vista político e, consequentemente, econômico, porque os danos na economia são aprofundados por uma instabilidade política, a partir do momento que nós tivermos um governo eleito novamente, né, com respaldo, com força, com autoridade, com autonomia, para poder, junto às outras instituições, dar paz para o nosso país, para que o país possa voltar a funcionar novamente. Agora, para tudo isso acontecer, nós precisamos melhorar e fortalecer, revisar para melhor o sistema político brasileiro. Agora, deputado Amarildo Cruz, em 2014, essa aliança PT-PMDB, Dilma-Temer, era importante para o Partido dos Trabalhadores, não é? Sim. E aí, colocando aqui no Mato Grosso do Sul, 2018, nós temos aí eleição. Esse aprendizado aí, que hoje, né, aparentemente não deu certo, porque o Temer está aí no poder, administrando o nosso país, e o Partido dos Trabalhadores contrário a isso. Uhum. O que pensar em 2018, aqui no Estado, inclusive no país, com relação a essas alianças que muitas vezes o eleitor... mas até há 6 meses atrás, esses partidos não se bicavam. Agora estão juntos numa eleição. Também é bastante complicado para o próprio eleitor. É verdade, é complicado. Você sabe, Marcos, o PT, por exemplo, eu acho que tem que defender e tem que fazer alianças no máximo de centro e daí para a esquerda. Uhum. Né? Não dá, porque senão você desfigura. Nós fizemos uma aliança com o PMDB, que é um partido de direita. Embora os argumentos que foram usados na época, olha, o PMDB que vem do velho MDB, que foi um partido que abrigou toda a esquerda brasileira, uma série de coisas, mas isso ficou no passado. O PMDB se desfigurou muito, não estou fazendo crítica, mas é concreto ao longo do tempo, né? Ontem, por exemplo, estava comemorando aí na Assembleia 100 anos do Dr. Wilson Barbosa Martins, político de outro tipo, de outro tempo, de um PMDB que tinha uma outra postura, né? E o PMDB se torna um partido de direita. A verdade é que o PT fez uma aliança com um partido de direita e isso acabou, na prática, dando os problemas que deram. Então, acho que o PT tem que discutir governo, tanto no plano federal quanto estadual, com os partidos do máximo de centro. Fazer uma aliança de centro-esquerda, eu acho que representa os interesses, eu acho que abriga mais as ideias mais próximas daquilo que é o ideal de sociedade de cada um. Bem, claro, nós estamos falando do que acontece nesse nosso país, não é? Como é que está o trabalho do deputado Amarildo Cruz na Assembleia Legislativa e como é que está as visitas que você faz aí no interior, nas cidades do interior? Porque hoje o político está sendo bastante cobrado, né? Principalmente depois dessas denúncias, aí, desses escândalos. Como é que está a conversar com o eleitor neste momento? Eu faço isso com a maior satisfação. Eu não acho que a demonização da política seja boa para ninguém. Não vejo quem que pode se beneficiar disso, né? Acho que é ruim. Esse dia eu estava lendo uma coluna do Luiz Nassif, ele falava isso, falava, tudo bem, o pessoal da Lava Jato lá de Curitiba apresentaram para o país, mas tomaram uma série de providências, ótimo, batemos palmo, acho que é importante, todos nós queremos o fim da corrupção, mas você tem que fazer a apuração de uma maneira que você não quebre a espinha dorsal, que é o sistema que nós temos, até porque não existe um outro. Então, tipo assim, o que vocês têm a oferecer para o Brasil como alternativa da demonização da política? Não existe uma alternativa nesse sentido. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu continuo ativo, eu gosto, o nosso mandato é um mandato atuante, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, gosto do que faço, exijo isso da minha equipe, andamos muito o Estado. Eu tive nas últimas eleições votos em todos os municípios do Mato Grosso do Sul, nas últimas 3 eleições. Né? E então, espalhado para todos os lugares, tem ação política, tem emendas parlamentares, tem discussão com o partido, tem discussão com segmentos que querem discutir
políticas para o campo, questão ambiental, a questão da habitação, discutir com prefeitos, com vereadores. Eu acho que manter o mandato ativo é fundamental, mostrar, está se fazendo alguma coisa, mas não fazer para mostrar, fazer porque tem que fazer concretamente e apresentar resultados. Dialogar, intervir junto ao Executivo, no plano federal, no plano estadual, com o Judiciário, enfim, eu acho que o mandato tem que ter vida, tem que ter vida. Você sabe que eu defendo lá na Assembleia hoje, lá na condição de segundo secretário, eu tenho discutido muito com o restante da mesa a questão de nós colocarmos os sinais da TV Assembleia no canal aberto. Por que eu defendo isso? Muito. Porque eu acho que o cidadão tem o direito de acompanhar o que acontece lá dentro do Legislativo. Você vai ter o canal à disposição. Se ele vai acessar ou não é uma outra questão. Mas se ele quiser lá assistir uma sessão, ver quem são os deputados que são presentes, né, que estão lá quase todas as sessões, ver qual que é o voto, qual que é a postura, o que defende, quem ocupa a tribuna, a ação parlamentar, ele tem o direito de fazer isso. Então eu acredito que quanto mais a gente tenha transparência nessa relação e possa abrigar, fazer com que o parlamento seja um lugar acessível, que as pessoas entendam que efetivamente lá é uma casa do povo, eu acho que esse é o fortalecimento do papel do legislador, do legislativo como poder, né, e nosso também, consequentemente, dos deputados, principalmente aqueles que trabalham, que gostam da ação parlamentar, que é o que eu procuro fazer. Bem, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Conversamos aí com o deputado do Partido dos Trabalhadores, Amarildo Cruz. Muito obrigado, deputado. Marquinhos, muito obrigado. Eu agradeço você mais uma vez, a Carmen Sestari e o Sérgio Cruz aqui, pela forma carinhosa com que vocês nos recebem. E mais uma vez manifestar aqui parabenizar, aliás, o programa, a ação de vocês. Não é à toa que é líder de audiência, não é à toa que tem todo esse conceito aqui conquistado ao longo de muito trabalho, há muito tempo. Isso é muito importante, muito importante. Eu acho que aqui é um dos canais mais expressivos e abertos de fortalecimento do debate. E nós só conseguimos evoluir enquanto sociedade enquanto nós debatermos os nossos problemas, nós também debatermos as questões que são relevantes, tanto positivas quanto negativas. Então, o rádio, principalmente aqui na ação de vocês, é um instrumento extremamente importante para isso. Parabéns a todos vocês. Vou dar um parabéns aqui coletivo, aproveitar que nós temos 3 referências do rádio aqui e fazer publicamente aqui essa declaração, né, Muito obrigado. Pelo trabalho de todos vocês. Obrigado, bom dia, um abraço a todos os seus ouvintes.